senhores, boa noite. Dando início à programação, esta noite teremos primeiro a conversa cruzada Ramos e o Direito, com a professora Ângela Espíndola, professor Jacinto Coutinho e a professora Henriette Caran. E, para finalizar o evento, a conferência de encerramento com o nosso ilustre convidado, professor Calvo Gonzalez. Passo a palavra imediatamente à professora Ângela Espíndola, que coordenará essa atividade. Muito boa noite a todos. O trabalho de agora é uma simulação do que acontece no programa Direito e Literatura, coordenado, dirigido pelo professor André Caran. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a organização do evento, e o faço na pessoa do professor André Caran e toda a equipe de bastidores. Quem já organizou um evento sabe quão trabalhoso é organizar um simples evento, sobretudo quando se organiza um evento com a sofisticação e com os nomes que compõem as atividades dessa semana. Nós temos aqui hoje a professora Henriette Caran e o professor Jacinto Coutinho. Nós vamos tratar sobre Camus e o direito, as diversas intersecções da obra do Camus, Albert Camus. A dinâmica vai ser bastante informal, né? O objetivo é que a gente discuta a obra e interaja com o autor, com a obra e com as conexões que a gente pode fazer entre a literatura e o direito, entre os fatos e a ficção. Ao longo do bate-papo aqui, dessa conversa cruzada, o pessoal vai estar recolhendo eventuais perguntas que vocês queiram fazer, que vão ser direcionadas a mim, que vou fazer um filtro, vou reunir e encaminhar para os debatedores. Bom, professora Henriette, acho que a gente pode começar com uma breve sinopse da obra e da vida do autor, e aí a gente vai dando sequência nisso de forma bem informal. Obrigada. Bom, Albert Camus é um escritor francês, nascido na Argélia, na África do Norte, em 1913, faleceu em 1960 num acidente de carro, aos 47 anos. Pouco antes, em 1957, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. As principais obras são O Estrangeiro, a respeito da qual nós vamos falar mais, A Peste e a Queda. Quando se pensa num texto literário, se pensa de imediato quem é que narra a história, quem é o narrador. No caso do Estrangeiro, o narrador é o próprio protagonista. Em literatura isso se chama narrador autodiegético. E esse narrador autodiegético tem uma característica. A narrativa que ele produz é uma narrativa de tom confessional. E nós vemos isso no Estrangeiro. Ele se confessa na medida em que ele conta alguns episódios muito específicos da sua vida. Então quem narra? Meursault, esse protagonista. Aonde é que se passa a história? Na cidade de Argel e nos seus arredores. O que é que se narra? Se narra um crime que é cometido, a investigação, o julgamento desse crime e a espera pela sentença, pelo recurso que é interposto. Do ponto de vista da literatura, além disso, também é importante a gente se perguntar como se narra. E nesse caso, a gente vai observar que O Estrangeiro tem duas partes. Uma primeira parte, onde ele narra as experiências que ele viveu, desde a notícia da morte da mãe, o enterro da mãe, até o momento em que ele comete o crime, né, de homicídio. Ele mata um árabe. Essa é a primeira parte. Isso se passa durante 18 dias.
Depois nós temos a segunda parte. A segunda parte, ele já na prisão, a investigação, os depoimentos, o julgamento, a sentença, e termina ele aguardando então a decisão com relação ao recurso interposto. O que se pode observar nessas duas partes, especialmente na primeira? Uma caracterização desse sujeito que fala de si, que se expõe, que se confessa. Indiferença diante dos fatos da vida é um comportamento marcante. Ele parece indiferente, insensível à morte da mãe. Quando o patrão diz para ele que talvez ele possa ir para Paris, trabalhar em Paris, se eu for algum, se eu não for, tanto faz. Quando a jovem que ele conhece, logo após a morte da mãe, e com quem ele estabelece um envolvimento amoroso, diz para ele assim, vamos casar? Ele diz, podemos. Não há nada que o faça casar, nem nada que o impeça de casar. E um outro elemento importante na caracterização é o homicídio que ele comete sem razão, cuja justificativa dada é que ele mata por causa do sol. Mas ele mata esse árabe, sendo um europeu, um francês, então há uma diferença social aí, mata com um tiro e logo a seguir descarrega o revólver e dá mais 4 tiros. Então, a princípio, essa é a estrutura da obra, e é o que se passa no Estrangeiro do ponto de vista bem genérico. Essa é uma das obras do Camus, é o mote do nosso bate-papo. Dá bem para a gente ver pela breve sinopse que a professora Henriette fez, que a gente está lidando aí, o principal aspecto é a indiferença do principal protagonista com os fatos que cercam a sua própria vida. E acho que a gente tem algumas conexões com o direito que a gente pode destacar aqui, o professor Jacinto pode nos ajudar nessas intersecções. Bom, antes de tudo eu queria agradecer o convite que me fizeram, dizer que eu gosto muito de Passo Fundo, eu dei aula aqui no UPF, no Uninter, que é a Universidade Federal do Paraná, teve aqui, e dentre outras coisas, gosto de Passo Fundo porque aqui eu, entre outras coisas, mas talvez como mais relevante, aprendi a respeitar a gente daqui pela inteligência que tem. Essa gente com a qual nós trabalhamos no Inter, em geral os professores da UPF, mas também gente do foro, gente de fora da universidade, mostrou bem claro quanto forte era a inteligência da gente daqui, o que é uma coisa louvável. E eu sou, desse ponto de vista do estrangeiro, eu sou um privilegiado, porque eu já tinha trabalhado com isso aqui, depois eu tive aqui no Congresso de Literatura que tem falando do estrangeiro, e agora essa chance de voltar aqui para discutir o estrangeiro. Tá certo que na outra vez eu vim num voo meio complicado, num avião pequeno, mas que agora me afeiçoei. Eu até faço aqui é preciso fazer aqui um reconhecimento a tal da empresa aquela aqui, a tal da Namateco. O avião é legal. Claro que não tem nuvem no céu, é bonito, levou baixinho, você passa a mão nas vacas, aí você vai no campo, passa a mão no trigal, bacana. Mas dessa vez pelo menos não tinha vento demais no avião, então a viagem foi maravilhosa, melhor do que o perigo daquele da avião. Se bem que aquele também é bom, aquele avião, aquele não cai. Caiu em 5, 6 da tarde e ninguém morreu. Não sei o cara da bomba lá em São José dos Campos. Pois bem, e claro, além de tudo, eu estar aqui também é bom, porque é de novo poder voltar a uma discussão junto com a professora Henriette, que é quem a gente respeita muito, gosta muito, que, enfim, tem toda uma história que
sempre que ela está por perto, mais ou menos está garantido o sucesso das coisas que acontecem aqui. Ela não disse, mas ela é uma grande psicanalista e ela sabe como fazer, como entrar nisso aí, lá pelo lado da psicanálise. O que eu vou fazer, a parte de dizer algumas coisas a respeito do que pode caminhar ser útil para nós no direito, do que imagino possa ser utilizado, né? O que eu quero mesmo, de uma certa maneira, provocá-la para fazer com que ela nos ajude a pensar a partir da interseção da psicanálise, porque nós já trabalhamos isso na interseção da psicanálise estrangeira, e a gente tem um livro sobre isso, e seria interessante que ela estivesse lá, ou seja, tem coisas que ela pode nos ajudar. Parece indiscutível que Camus é um autor para ser lido. Infelizmente, não sabe direito as causas da morte, mas se sabe que ele morreu de uma maneira um tanto estranha. Não sabe se ele se suicidou, não sabe o que foi. E isso, de uma certa forma, também tem a ver com ele, com a história dele. Porque ele, por exemplo, é preciso botar na cabeça isso. Ele foi um sujeito que teve a coragem de, quando denunciaram os campos de concentração na União Soviética stalinista, ele bateu o martelo e foi para cima dos caras. Ou seja, ele que era filiado ao Partido Comunista, ele que foi para Paris depois, se filiou ao Partido Comunista, ele que tinha sido da resistência, ele que sempre tentou ajeitar as coisas na Argélia, depois sempre apoiou os argelinos, enfim. Ele é alguém que se volta contra os soviéticos, quando anunciam os campos de concentração stalinistas na União Soviética. E, claro, eu estou dizendo isso porque ele, para fazer isso, precisou bancar o que foi, quem sabe, então, a maior guerra que o cara teve na história dele foi uma disputa pesada, pesadíssima, com Jean-Paul Sartre. A briga dele com o Sartre foi exatamente por conta disso. Quer dizer, quando ele escreve o Mito de Sísifo em 42 e escreve sobre isso, escreve afrontando aquilo que tinha sido a notícia dos campos de concentração e que era, digamos assim, um pouco da derrocada do comunismo europeu, e que de uma certa forma denunciava a gente que defendia a União Soviética stalinista. Ora, ele se coloca num embate que de uma certa forma depois acabam tanto quanto vitorioso, exatamente porque nós sabemos que os europeus se mantiveram comunistas, não se mantiveram fiel àquela coisa que vinha do regime stalinista. Essa posição que ele toma é uma posição importante porque ela reflete, na verdade, aquela posição que ele tinha tomado quando escreve o Mito de Sísifo, e que é uma das questões mais interessantes dele. Ou seja, o desenvolvimento do pensamento dele, que vai apontar na direção de uma filosofia eminentemente literária, de uma filosofia que enaltece a linguagem, que enaltece as imagens, que enaltece o romance. O cara dizia que para fazer filosofia bastava escrever romance. Enfim, aponta na direção de uma questão que é fundamental no pensamento desse homem, que é a questão do absurdo. Quer dizer, o que ele faz é demonstrar que a condição humana está marcada por uma questão da qual não se pode livrar, que é de fato o absurdo. E ele apontaria numa via sem saída exatamente para o suicídio, ao que ele responde de uma maneira
negativa, quer dizer, ele apostando na vida, responde de uma maneira negativa de que a resposta, digamos, para aquilo que poderia se oferecer como absurdo, nada mais seria do que a revolta. E é disso, a revolta, que talvez seja o caso de se discutir, claro, e se discutir a partir do absurdo, porque a revolta faz é, de uma certa forma, mostrar uma vinculação à esperança, mostrar uma vinculação à vida. Por isso que sempre que se apontava na direção, digamos, de um avanço totalitário contra a vida, eles colocavam contra. Foi por isso que ele foi contra. Ele foi contra os soviéticos, é por isso que ele se debateu contra Sartre, levou quase para uma marginalidade, porque esse Sartre aí é um Sartre de uma certa forma, dominava a Sorbonne, dominava Paris, dominava uma grande parte do mundo. Esse era o Sartre, esse era o problema. O cara não estava se debatendo. É mais ou menos um cara que na Alemanha hoje dispara do Harman, mas por esse cara que agora fez isso, né? Dispara do Harman, mas achando que vai sair impune. Não sai impune. Não sai impune não por o Harman, digamos assim. Não sai impune porque, digamos, o senso comum habermasiano e o senso comum com o qual o mundo tem refletido, rejeita peremptoriamente a ideia. E aí, nós estamos num momento em que é o auge da discussão esquerda-direita. E o Sartre ponteava. No mundo, o Sartre ponteava como um dos caras que, de fato, comandava esse pensamento, digamos, essa estrutura, uma estrutura de pensamento ideologicamente vinculada a um modelo. Então, parece é que ele ficou meio sem saída, porque essa era a posição dele, uma posição de defesa pela vida e de defesa da vida. Só que isso não nega nele exatamente a estrutura do absurdo, quer dizer, isso não nega o absurdo da condição humana. E o que é preciso verificar, talvez, o que é preciso aprofundar, o que é preciso analisar, é exatamente o significado desse absurdo e o que ele possa dizer para nós, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista jurídico. Tem uma passagem do texto, inclusive, que ele fala, para falar sobre a vida e a morte, ele vai dizer, não, tanto faz morrer com 20 ou com 70. Acho que ali a gente pode ver um pouquinho a perspectiva psicanalítica do texto também, né, Eliette? E denota o absurdo da condição da existência humana. Né? Comenta um pouco. Esse absurdo, num certo sentido, ele se constitui pelo desejo de eternidade, que seria natural no ser humano, e a impossibilidade da eternidade. O desejo de amor e a separação dos amantes. E o próprio Camus fala a respeito disso, dizendo, né, o absurdo consiste na incompatibilidade entre o anseio humano de explicação para o mundo e o mistério essencial desse mundo inexplicável, entre a consciência da morte e um desejo de uma impossível eternidade, entre o sonho de felicidade e a existência do sofrimento. Essa é a condição existencial humana que ele traduz dentro dessa ideia de absurdo. Mas como é que reage a nossa personagem? Reage com indiferença diante disso. Ele aparece como alguém destituído de desejo, alienado num certo sentido. E aí, assim, há todo um processo de tomar consciência que acontece ao longo do livro. E acontece ao longo do livro porque o livro tem essas duas partes. Tem a primeira parte em que ele conta o que ele viveu, os fatos vividos por ele, e tem a segunda parte em que ele conta a instrução do processo e o julgamento. E nessa segunda parte há uma outra versão para os fatos que vai sendo construída dentro do processo judicial. Então nós temos os mesmos fatos aparecendo duas vezes. Na primeira parte, ele narrando o que ele viveu. Na segunda parte, ele também narrando o que se passa
durante os depoimentos, durante a instrução do processo e durante o julgamento. E aí é uma questão que é uma questão importante para se pensar o direito. Né? Que, digamos assim, é possível, você precisa ir por partes, mas a questão toca, que diz diretamente a este ponto que coloca a professora Henriette, com razão, está ligado ao fato de que, do ponto de vista filosófico, o absurdo está, digamos assim, poderia também ser lido a partir da nossa impossibilidade plena de suportar a relação em relação àquilo que tomamos como objeto. Isso é a verdadeira negação da filosofia da consciência. O que nós sabemos é que não damos conta. A unidade, a coerência, a totalidade para nós é sempre um anseio, mas se coloca sempre como alguma coisa a ser alcançada e jamais encontrada. Só isso é suficiente. Só isso é suficiente para, digamos, realinhar toda a posição que o direito construiu na estrutura da modernidade, dentre outras coisas, para poder mostrar não só a incapacidade que o direito tem de poder trabalhar com a verdade ou com as verdades, mas, sobretudo, de um direito com pretensão de responder com a verdade. Agora, não esqueçam que a realização do direito é alguma coisa que para nós se coloca no extremo sempre através dos órgãos jurisdicionais. A resposta, porém, possível aos órgãos jurisdicionais é sempre alguma coisa eminentemente ou tão só aproximativa. Porque para os juízes, o máximo que pode chegar é uma parcialidade, é uma notícia pelas imagens que aí chegam. Vejamos só um exemplo. Um exemplo banal de sala de aula, talvez daqueles dos professores de direito e particularmente de direito processual usam muito. Um penalista diz para os seus alunos que o direito penal normativamente, principiologicamente trata da vida em relação e opera um objeto que é evidentemente demarcado na vida, no cotidiano. Isso é alguma coisa que vai medindo normativamente por condutas. E por isso que os tipos de crime são sempre representados em função de um núcleo central, que são verbos: matar alguém, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, e por aí vai. Para que apareça uma estrutura vinculada ao direito penal, claro que é necessária a prática do crime. O objeto estaria ligado diretamente lá à vida de relação. Quando esse crime acontece, não esquecendo naturalmente que crime não é só um preceito primário, crime é um preceito primário e um preceito secundário. O Código Penal diz matar alguém, no artigo 121, matar alguém, e logo lança uma pena, 6 a 20 anos. A pena está metida lá como uma consequência necessária para aquele que, cometendo o crime, vá responder. O dilema é que se não responde livremente, ou seja, ninguém responde na própria esfera material. Um mínimo de civilidade coloca entre o crime, ou particularmente a realização do crime e a punição, e uma resposta punitiva, entre o crime e a resposta punitiva, coloca um instrumento processual como uma necessidade. Percebam só uma coisa: entre a realização do crime e a punibilidade que está lá prevista abstratamente, e a concreção dessa punibilidade através de uma decisão condenatória, no meio está o processo e toda a estrutura que o
toda a estrutura que o envolve. O dilema, vejam bem, para quem pensa que o sujeito deve dar conta dos objetos, o sujeito deve dar efetivamente conta dos objetos, é que, enquanto para os efeitos penais a exigência é da prática de uma conduta criminosa, para os efeitos processuais a exigência é sempre então só da notícia de uma prática criminosa. Às vezes nós não sabemos nem se ela é verdadeira ou não. Percebam? Não é propriamente de um objeto que se trata, senão de alguma coisa eminentemente dita como tal, apresentada como tal, noticiada como tal. É interessante pensar, né? O processo tenta, me parece, reconstruir os fatos. Ela ia chegar. Reconstruir os fatos. E a questão que fica aí é assim: o que se faz no processo? Se reconstitui aquele fato histórico de modo tal a que é reconstituído, aspas, plenamente, se tem uma verdade da qual se possa responder com a pena ou não, ou o que se faz aí, diante das imagens que se tem, é simplesmente responder com aquilo que é possível responder em relação a um evento histórico lá, determinado e datado. Como é? É de verdade que se trata? Veja como é interessante isso. Tentem pegar uma prova no nível de processo penal qualquer para ver se não está tudo fundado na tal de uma verdade material. O que é essa verdade material? Se não alguma coisa que na cabeça dessa gente vem como a reconstituição histórica desse fato pretérito que é o crime. O que significa dizer, tem um fato pretérito, tem um fato criminoso, desse fato criminoso nasce alguma coisa, com a possibilidade de impor essa sanção, mas o que se esquece é que o que chega para ser julgado nada mais é do que a mera imagem que se vende como tal. Percebam? E mais, só para poder concluir, se trata de uma mera estrutura de imagens, naturalmente não pode ser completa, porque vai aparecer sim sempre essa imagem, que vai aparecer sempre em todos os processos. Percebam? Não estou brincando não. Em todos os processos, ao contrário do que se imaginava, que a partir da lei se poderia ter respostas corretas, ou às vezes, né, André, uma resposta correta só. Por isso que o pastor Zé Calvo Gonzalez em Curitiba mostrou com todas as letras como, de fato, isso é alguma coisa que se põe como impossível, mas que a mim particularmente, mais, não só por conta da possibilidade das respostas corretas, mas porque de fato a estrutura das imagens, nem que você queira, porque no direito não raro funciona assim: quando não dá, você cria, por exemplo, indícios e presunções, indícios de um lado, presunções do outro. Eu ontem vendo volta dessa porcaria desse processo que está infernizando a nossa vida no Supremo, ontem vendo isso, porra, vem a cabeça quando o cara está votando e dizendo, os indícios são suficientes. E claro, onde os indícios não estão, nós precisamos presumir que. Mas que raios você presume? Que raios você pode presumir? Quem te autoriza a construir, digamos assim, as peças que faltam do pé quebra-cabeça e se perderam? Quem te deu, digamos, o bastão mágico de construção de uma linguagem que lá onde falta a peça de um quebra-cabeça, com uma imagem da Suíça, você diga que tinha umas vacas. Ali onde faltam aquelas peças, você bota umas vacas. Aí aparece um maluco que diz, não, tem que botar umas gaivotas. Mas, porra, gaivota na Suíça? Porra, gaivota é minha, bicho. Eu vou botar a gaivota que quiser,
Posso botar vaca, mas também posso botar gaivota, posso botar papagaio. A gaivota é minha, porra. Não é verdade? Logo, quando a questão diz respeito às estruturas de linguagem, o problema nosso, sério, é que a questão toda está aí. Não só você não tem como operar numa totalidade, se tratando de uma mera estrutura de imagens, não tem como operar um absoluto nessa totalidade, como ele sempre aparece para você, sempre aparece para você como alguma coisa eminentemente figurada. Essa denúncia à fragilidade da linguagem do próprio judiciário, o texto faz muito bem, sobretudo na segunda parte. Para quem lê o texto, para quem lê o livro, na segunda parte que ele vai ser julgado. E essa fragilidade aparece com toda a limpidez, tá? Porque ele acaba sendo julgado por um crime. Claro, porque na primeira parte, a gente só conhece o autor. Na primeira parte, descreveu o que aconteceu. É interessante descrever o que aconteceu. Inicia com a morte da mãe, com a notícia que ele recebe da morte da mãe. E termina, e a diferença dele, e termina com a morte do Ara. No processo, essas duas coisas vão ser unidas. O que falta aí, nesse caso, né, seguindo o teu raciocínio, assim, me parece ser a justificativa. Ele não tem justificativa, ele não tem motivo. Ele não precisa ter motivo. Não, é isso, mas é isso. Esse que é o problema. É o isso. absurdo dele, que não é o absurdo dele, que não é o absurdo dele, é o absurdo dele e de todos nós. Porque o grande dilema é essa falta de sentido que encontramos, que nós todos encontramos para largos espaços da nossa vida. Bom, mas aí o processo vem forjar um sentido. Nesse caso aqui, forjar um sentido que é associar a indiferença dele pela mãe, as condutas antissociais dele, com o fato dele ter cometido um homicídio. Então, há um momento no julgamento que a pergunta ou talvez pelo fato dele ser diferente. O estrangeiro, o estranho. Ele ser diferente, ele ser um estrangeiro e quem sabe, ele ser um estrangeiro nele mesmo. Aí já se vê, porque a estrutura dos que julgam é uma estrutura com sujeito, não é? Com sujeito. É por isso que é possível que você imagine que alguém vá condenado porque não chorou no enterro da mãe, que é o que acontece com ele. Ou porque ofereceu um cigarro para o porteiro, ou porque recebeu um café com leite do porteiro, ou porque foi ao cinema. Hã? Porque foi ao cinema, assistiu o filme, ou porque foi ao cinema, ou porque foi ao cinema. É possível isso? Não é. Mas é porque isso é alguma coisa que diz respeito a ele, a estrutura dele. Tribunal, ao contrário, tribunal o que não faz é reconhecer a ele um lugar de diferença que é o lugar que ele tem. Por sinal, que é o lugar de diferença dele, porque de fato ele era um cara estranho. Mas ele era um cara estranho tanto quanto nós somos. Ele era um cara estranho tanto quanto nós somos. Depende só da ocasião, velho. Depende só da ocasião. E essa que é a questão. Agora, eu estou passando meio rápido por cima, eu não quero passar por cima porque o que eu quero na verdade é ficar, porque aqui tem uma questão que a mim parece essencial, quer dizer, o que o caminho faz, digamos, de uma certa forma, é disparar os filósofos, mesmo naqueles que perceberam a questão do absurdo, quer dizer, perceberam a questão do absurdo, perceberam que nós não temos a mínima possibilidade de responder pela totalidade. Isso para nós é nostalgia, que é bem aquilo que Henriette leu. Não damos conta disso. Mas, percebam, nós continuamos fazendo de conta que nós damos conta disso, velho.
O que a gente não quer mesmo entender, que nós somos isso que nós somos. Que a esperança que se coloca para nós é a esperança de compreender o que para nós se coloca como caminho, para nós se coloca como meio. É por isso que na última parte do mito de Sísifo, quando ele vai definir o mito, ele usa o mito para, digamos, albergar a questão da futilidade da punição. Não é condenado que tinha sido ele a empurrar a pedra mão acima e rolar. Agora não dá para esquecer que no trajeto de volta para buscar a pedra, o cara se reconstitui, os pode reconstituir. Mas talvez mais do que isso, aquilo que desde um outro lugar, desde uma outra cena é possível refazer, é que se a condição de cada um de nós é não ter resposta e ficar a vida inteira empurrando a pedra morra acima, ficar sofrendo com a própria condição, vamos dizer assim, que às vezes é muito mais real do que a gente consegue imaginar. Porra, pense no que é ser gordo. Namorar com a Samanta, assim, Samanta, né? Não, daí eu abri o botão. Né? Pense no que é ser gordo, ficar namorando com a Samanta. Sofrendo, veja como isso não é forte, não é real. Sofrendo por fato de que os desgraçados dos magrinhos, vão no cinema com uns pacotão de pipoca desse tamanho, sai leque de faceiro. Você vai no cinema, come um bago de pipoca, engorda um mineral na barriga. Parece que a pipoca explode na barriga. E veja como é difícil, porque a batalha, o real do corpo, é lutar contra alguma coisa que ele não sabe, mas que é uma vida inteira de sacrifício, para os quais sempre aparece um método novo. Você tem o método da lua, o método da sopa não sei do que diabo, o método da Herbalife com piriri e procopó, botar grampo na orelha, botar grampo no dedão, não fazer amor. Aí o cara começa, o cara começa a saber se vale a pena, se não vale a pena. Não fazer amor, vou pegar o teu gancho. Ontem o Vicente falava aqui, a partir do Dostoiévski, do crime, do castigo, da culpa e do castigo. Nós temos esses três elementos de uma forma muito clara no estrangeiro. Há um crime. Ok. Começou, admite que cometeu esse crime, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ele sabe homicídio, mas ele não expressa em nenhum momento qualquer sentimento de culpa pelo crime que havia cometido. Assim como ele não justifica esse crime. Diferente daquilo que apontava o Vicente com relação a crime e castigo do Dostoiévski. Mas o castigo está presente. A pessoa reconhece, inclusive na sua trajetória na prisão, ele reconhece os diversos momentos. Ele diz que o primeiro momento dele é um momento de experiência, vocês devem lembrar, é um momento de experiência do homem, os pensamentos de um homem livre, onde o desejo dele é poder tomar banho de mar, estar na praia. O segundo momento são os pensamentos do prisioneiro, onde ele fica pensando na hora em que vai tomar sol do pátio da prisão, quando é que o advogado dele vai aparecer. E junto com isso ele tem a compreensão do que é o castigo, a partir de um carcereiro. Porque ele comenta com o carcereiro a respeito da vontade que ele tem de transar e a impossibilidade. E o carcereiro diz para ele não tinha chegado a essa conclusão, o carcereiro diz para ele assim, mas esse é o castigo. O castigo é justamente tu teres um desejo e não poderes realizá-lo. E isso aparece tanto no sexo quanto no cigarro, a falta que ele sente no cigarro, né? Mas ele vai se habituando a esse cerceamento de liberdade. E ele começa, ele diz assim, nos hábitos a gente se ajusta, a gente adquire, né? E há um terceiro momento,
Terceiro momento que ele diz que é o do recordar e imaginar. É porque ele não se revolta. Sim, ele não é o homem revoltado, né? Ele é aquele que sobe a pedra num movimento de conclusão e repetição. Não produz nada além disso, não há nenhuma elaboração aí, né? Então, é importante esses três momentos para a gente pensar o seguinte: ele não se sente culpado, mas ele aceita a punição. E há um momento final do livro, na conversa com o padre, né, que o padre diz para ele assim: tu foste julgado pela justiça dos homens, agora tu serás julgado pela justiça divina. E ele diz lá: foda-se! Eu estou falando de quê? Pecado? E ele desconhece isso, né, que é da ordem do pecado. Então, é interessante pensar que a culpa aqui não se constitui para esse sujeito como algo significativo. E o que demonstra, né, uma conduta associal, que vem reforçar a ideia de uma conduta associal, né, essa marginalidade ao pacto social, essa indiferença, essa insensibilidade. Mas tem a questão, que eu acho que é uma questão interessante, que é... Ou seja, não... É que a estrutura da resposta não me causa mal-estar. O mal-estar da civilização não está lá. Por isso que a culpa não aparece. É construído dessa forma, né? Construído dessa forma, ele não se coloca contra, ele não se revolta. É como se fosse indiferente mesmo. É indiferente para ele. Ele se revolta no Tanto faz. Sim. Tanto faz. Mas logo em seguida, quando ele diz assim, que ele quer escutar os gritos de ódio na execução dele, né? Assim que termina ele a se novela. revolta quando não permitem que ele manifeste a sua indiferença. Esse é o momento que ele vai se revoltar. Mas tem aí não tem o que fazer. Tem um aspecto que é o que ele alega ter levado ele a praticar o homicídio, né? Que é esse excesso de sol. Eu me dei o trabalho de levantar na obra as diversas situações, e eu quero pegar o mal-estar que palavras, assim, as diversas situações em que a claridade e a luz provocam nele um profundo desconforto físico, um mal-estar. Isso acontece no começo, toda a primeira parte do livro, né? A claridade. Isso é uma homenagem à religião, mas é uma... A luz. Mas é uma não expressão. Por sinal, do ponto de vista jurídico mesmo, estrito, a defesa é absolutamente inoperante. A defesa é inoperante. Um penalista de meia pataca defenderia o cara. Não defende porque a coisa está marcada, com esse processo aí que nós estamos vivendo. Esse processo é o processo do imersor. Mas ninguém pode esquecer que a coisa anda e vai com os árabes, que na hora que o instante se dá, porque é uma questão do instante, isso está muito ressaltado, na hora que o instante se dá quando o cara puxa a faca brilha. Irradia sol. O que eu te proponho, E aí, qualquer advogado medíocre diria: isso é um ensaio de legítima defesa putativa. É que se não trata de discutir isso aqui, não se trata de discutir se o advogado agiu bem ou mal, se o advogado enriqueceu, disse ou não disse. A sentença está lançada, não tem muito o que falar. O absurdo está exatamente nisso. Tudo está exatamente nisso. Ou talvez o maior absurdo está em nós não termos ainda aprendido a conviver com isso. Conviver com esse lugar, não é? Com esse lugar de parcialidade. Estão chegando, acho que a gente pode perguntar, e essa deixa tendência. eu respondo, se eu souber, não souber, quero só completar com uma coisa que eu disse. O que eu queria hoje era provocar a professora Henriette, então não dava para deixar escapar. Uma das coisas que tem é que me parece mesmo verdadeiro, a estrutura que se coloca para ele, é sempre uma estrutura
é sempre uma estrutura, a estrutura que se coloca aí desse modo, uma impossibilidade de totalidade, é uma estrutura onde visivelmente falta. E aí, é por isso que, de uma certa forma, mesmo os filósofos que foram estudar o absurdo da condição, o Zé tinha me falado, Jasper, a queda, né? A queda da estrutura deles, a queda em relação a isso. Mas todos eles, Kierkegaard, se movem sempre dentro de um plano, de uma tentativa de tirar o fundamento para colocar um outro fundamento, tirar alguma coisa que vá para o lugar, alguma coisa pela qual se possa responder. Aqui, o que resta para nós é a falta de resposta. É por isso que quando o cara não tem para responder, o cara diz o sol. O presidente pergunta para ele, por que o senhor atirou? Imersor não sabe o que foi. Isso que eu disse, o advogado podia ter criado pelo texto a legítima defesa putativa. Imersor não sabe mesmo por que foi. Aqui é que está a questão. Aqui é que estaria a questão a ser discutida. Mas, de novo, não ser discutida para Imersor, não ser discutida pelo doutor Rie na peça, porque, ao contrário de Imersor, o doutor Rie se revolta, né? O doutor Rie não aceita a ideia das pedras, não aceita a ideia de Deus. O padre diz, não lembro bem isso, o padre diz a ele, mas quem sabe a gente tem que amar mesmo não conhecendo. Negativo, não vou amar ninguém que faça isso com uma criança, que possa ter feito isso com uma criança, como aconteceu aqui, alguma coisa desse naipe. Não tem saída para nós, né? Não tem saída. O que é absolutamente necessário é entender, somos feitos de uma falta. Essa falta nos é constitutiva. Somos seres que você deseja porque falta. Você deseja que você não tem. Você deseja que você não tem. O que você tem, você goza. Essa é a lógica. Não é isso, professora? Não há como haver desejo se não houver uma falta. Né? A falta é constituinte do desejo, se diz no psicanálise. Né? Logo. E aí tem a ver com a pergunta que o pessoal fez, uma delas. O absurdo se encerra com a morte? Essa foi uma pergunta. E tem a ver com o anterior. É possível dizer que em um estrangeiro, a morte é um estado de alívio do absurdo? O problema da morte é que a morte é a totalidade possível. Esse que é o problema. Heidegger disse isso bem. A leitura de Heidegger da morte é uma leitura, nesse sentido é uma leitura, e aí é verdadeira, porque é a totalidade possível. Então, a única totalidade possível é essa. É por isso que a preocupação é como se caminha. O problema é que o que é interessante de notar, por exemplo, no próprio caminho, é que nós todos sabemos que caminhamos para lá, porque é da totalidade que nós viemos, é da totalidade que nós, é para a totalidade que nós vamos. A vida nesse sentido é um atrapalho. O problema, como diz o Agostinho Ramalho, é que nós só queremos morrer do nosso jeito, velho. Nós queremos morrer, mas antes nós temos que comer o mundo, comer tudo que puder, viver tudo que puder. Então, desde esse ponto de vista, o que se faz de fato é ressignificar a questão toda da morte. O problema nosso não está no fato de morrer como totalidade, de encontrar a totalidade e ressignificar a morte, vamos dizer. O problema nosso sério está no fato de que nós andamos vivendo, quase todos nós, boa parte de nós todos, sem a perspectiva de que nós vamos morrer, velho. O cara não se contenta, aí que está, é uma questão de limitação do gozo. O cara não se contenta de fumar um cigarro de maconha, ele precisa fumar o
plantação inteira. O cara não se contenta de beber 3 garrafas de cerveja, ele precisa tomar a fábrica inteira da Antártica. É como se o espectro da morte não apontasse para nós. É como se ele estivesse fora da gente. E claro, isso para nós tem gerado problemas sérios, porque é o problema, aí está a marca da falta de limitação, a crise do dono do pai, vamos dizer assim. A crise que se tem que colocar para nós é essa. E que vem corroborada por uma sociedade de consumo, né? E que diz, na medida em que eu consumo, eu gozo, eu me satisfaço, e é possível, através de adquirir algo, incorporar esse algo e gozar em função disso, né? Claro, até porque o imperativo determinado pelo mercado é goza mesmo, né? É, compre sabonete e tal, e você será feliz. Faça tudo que vier na telha. Só que o dilema todo é que para viver, não dá para fazer tudo que vier na telha. É um Bonnie Clyde. Uma hora vem um tiro na cabeça. Mais algumas perguntas aqui, e para a gente já ir encaminhando para o encerramento. Essa de Gigi para a Henriette. Por que a luz ou o sol incomoda tanto o estrangeiro? Isso faz referência ao absurdo que a personagem vive? Eu tenho uma leitura muito particular, muito específica a respeito dessa questão da luminosidade e da claridade. Né? Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com ensaio sobre a cegueira do José Saramago. E fiz uma leitura do que significaria aquela cegueira branca, relacionando com uma imagem que é fundada por Platão, na alegoria da caverna e na alegoria do sol, aonde a claridade, a luz são a metáfora da razão. O que a gente observa aqui é que a claridade e a luz, se nós fizermos a transposição metafórica à razão, causa mal-estar, profundo mal-estar. Essas situações de desconforto são recorrentes em toda a primeira parte, diante da claridade. Né? Esse é um elemento importante. Então é como se ele fosse cegado diante da razão que se apresentaria para ele e que ele nega, que não lhe interessa. Por quê? Porque o que prevalece é a sensorialidade. Durante toda a primeira parte, o que nós vemos é uma descrição quase que absoluta do sensorial. Nesse sentido, esse verso da primeira parte se aproxima muito do ingênuo, né? Do ingênuo do Cândido, né? Do Voltaire. Ele parece um Bambi saltitando na natureza, né? E observando as pessoas, as coisas. Não que ele tenha essa felicidade, mas é muito forte o quanto ele usufrui da sensorialidade. Ele é sensorial, ele não é racional, ou seja, ele está no nível do sensível, ele não está no nível do inteligível. Então, essa é a leitura que eu faço da claridade no texto, associando essa intertextualidade tanto com Platão, que essa metáfora se consolida na cultura ocidental, né? Que aparece também na cegueira branca do Saramago. Mais uma aqui, ainda nessa mesma perspectiva. É possível afirmar, é possível considerar o personagem como um existencialista? Eu acho que eu quis dizer o autor. Ele vai negar, né? Camus vai negar que ele seja um existencialista. Né? Quanto à personagem, é difícil nós, em termos de literatura, dizermos a personagem é um neurótico obsessivo ou a personagem fazer essa tentativa de colocar a personagem num divã, diagnosticá-la, né? Ou rotular a personagem de alguma maneira. Não é. Uma narrativa literária é uma representação do homem e do mundo a partir daqueles elementos que são vigentes na cultura no período
né, aqueles conceitos e valores que são vigentes no período em que essa obra é produzida. E claro que nós sempre podemos reler a partir da nossa experiência atual. Novamente, o texto, a estética da recepção é que vai defender isso, né? Acho complicado, né, dizer a personagem É que ele não aposta nisso. A mim sim aposta nisso, mas ele não aposta. a personagem Ele aceita uma culpa que qualquer um não aceitaria. A personagem é um homem se debatendo, né, na situação do mundo. É isso que o público conta, né? Essa situação existencial, essa condição humana está presente aqui, claro que está presente aqui, né? Agora, daí a gente fazer a construção de ele é uma existencialista. Não apostaria nisso. O último questionamento para a gente fechar a rodada, então. Henriette, Fazer as duas perguntas, tá? quem é o estrangeiro hoje? E Jacinto, o direito é no estrangeiro? Os dois questionamentos. Todos nós somos estrangeiros. Todos nós compartilhamos dessa situação existencial, né? De uma busca de compreensão de sentido, de uma busca de conexão entre as coisas que estão no mundo e entre nós e o mundo. E essa é uma tarefa inglória. É uma tarefa que não se realiza, é uma tarefa que está de imediato obstaculizada. Em literatura se trabalha a antiguidade clássica. Tem um teórico que é um teórico marxista, George Lucas, que vai trabalhar a epopeia grega, Ilíada, Odisseia, como uma produção literária de uma época, de um momento histórico em que a sociedade era fechada, em que havia a percepção de uma totalidade do mundo. E ele vai dizer que quando isso se rompe, quando existe uma diferenciação entre o eu, uma percepção, né, de diferenciação entre o eu e o mundo, aí nasce o herói problemático. E esse herói problemático que surge na tragédia termina sendo o herói que vai aparecer nas narrativas, especialmente no romance, e que perdura até hoje, né? Então é esse herói problemático. E o que ele representa? É porque o homem é esse herói problemático, ele é esse herói problemático que também é um anti-herói. Acho que se vocês tiverem se vocês tiverem a oportunidade de ler O Estrangeiro, é uma obra que vale a pena, né? Que convém estar presente assim na listinha das grandes narrativas que vocês leram. E o direito é no estrangeiro? Esse negócio a questão é assim, parece, se o estrangeiro é um espaço de diferença, é evidente que o direito está lotado disso. Porque aquilo que o texto narra, por exemplo, do processo dele, é quase como que jardim de infância perto do que são os nossos processos. Eu diria, o absurdo do nosso processo é maior do que aquele. A pouca relação com a vida daquilo que se passa no nosso processo é maior ainda. O dilema que nós vivemos hoje é exatamente encontrar um espaço a fazer com que as estruturas de julgamento respondam concretamente por aquilo para o que a vida aponta. Esse processo que nós estamos todos, de uma certa forma, vivendo é assim. E isso parece uma coisa da qual nós não temos muito como fazer para correr.
Basta que se imagine que as estruturas do direito processual, por exemplo, foram construídas para um determinado modelo, por um determinado modelo de juiz. Um juiz que, entre outras coisas, era um legalista, mas ético. Quando a ética não se leva muito a sério e quando se descobre que é possível livremente manipular as estruturas jurídicas para dizer qualquer coisa a respeito delas, é mais do que sintomático que se responda àquilo que é mero fruto da cabeça. E por isso que você vê esse espetáculo. Se quer alguma coisa mais absurda do que um cara diz falta prova ou não tem prova, o outro diz tem prova, condena, o outro diz não tem prova, absurdo. Ora, vocês se entendam, velho, porque para nós a coisa não pode ser assim. Tem um mínimo de padrão, tem um mínimo de patamar onde a coisa vai jogada. Mas não é desse jeito que se trata. Com muita frequência nos escritórios, os clientes perguntam, professor, o senhor sabe, o senhor tem um percentual do que vai ter? Eu digo, não só não tenho percentual, como da cabeça desses caras eu não sei o que vem. Ou seja, o espetáculo que nós estamos assistindo no direito é um espetáculo que vai analisado necessariamente a partir daquilo que é esse processo da forma como está narrada no estrangeiro. Não tem como fugir disso, não dá para dizer que é diferente disso. Um professor que ensina processo mostrando que cada coisa corresponde exatamente àquele modelo que está lá previsto, da forma como está lá previsto, antes de tudo é um pulha. Antes de tudo é um falsário. Porque existe um abismo entre aquilo que se diz lá, se previu lá, como um padrão, e aquilo que se realiza na vida. Esses dias conversando com o Zé em Curitiba, eu disse, o paradoxo para nós, por exemplo, do processo penal, é que nós tínhamos no final do ano 496.281 presos. Para um país como esse que não tem dinheiro para creche, para criança, para comida escolar, imagine que é sustentar 500 mil presos. Mas é um paradoxo você ter 500 mil presos? Não, até você pode imaginar que tem muita gente que comete crime e tem muita gente que devia estar preso. O paradoxo de fato disso está no fato que nós temos um processo que tem 500 mil presos, mas desses nem 2.000 ganhavam 2 salários mínimos quando foram presos. O que significa dizer, nós temos um exército de miseráveis presos como resultado desse processo. Como é que nós podemos dizer que não é absurdo o que se faz aí? Como nós somos mentirosos, como imaginamos que podemos construir alguma coisa que seja diferenciada disso, com esse modelo que nós temos. Então o modelo do estrangeiro é quase como jardim de infância, perto daquilo que nós vivemos no direito do Brasil. E eu estou falando do processo penal, porque é a matéria com a qual eu trabalho, é a matéria com a qual eu vivo no dia a dia. Eu me lembro dessa história, que o nosso amigo dizia, os teóricos, não sei o quê. Não. Sem essa conversa, nós vivemos nos presídios, nós vivemos no foro, nós vivemos nos tribunais, nós frequentamos as salas da justiça, nós sabemos como funciona a coisa. Nós não vivemos trancados lá dentro da universidade, ao contrário, de manhã estava no tribunal, eu hoje. Mas o que tem é que a realidade que se põe para nós é completamente ou muito diferente daquilo que é a realidade que se ensina, por exemplo. Da realidade dos livros, dos manuais. É por isso, quando eu digo os manuais são cor-de-rosas, é porque se ensina lá uma coisa como algo que deveria ser, mas que beira a perfeição. Os caras escrevem direito administrativo e ensinam como fazer licitação de uma maneira tal que você saberia o que o Deludo Soares ia dar para o deputado. Pasma, todo mundo pasma. Como é possível? Como é possível? Como é possível o quê? Como é possível o quê? O país inteiro gira desse jeito, moçada. O país inteiro gira assim. As coisas que deviam custar 10, custam 30.
Aqui é que está o absurdo, digamos assim, com o qual nós temos que encarar. O que não é possível é ficar parado, fazendo de conta que é indiferente a coisa. Não pode ser indiferente. Esse é o problema. Para quem vive em país periférico, precisa reagir. Reagir significa dizer, é preciso se revoltar. Só que é preciso se revoltar, e isso também tem razão, é preciso se revoltar legitimamente. Por exemplo, votando bem, né? Votando bem domingo. Não sei em quem, mas é preciso votar bem, é preciso pensar. Não é? É preciso que eu ia dizer besteira. Então, nesse aspecto, o estrangeiro é excepcional. Nesse aspecto, ele é excepcional. Porque isso que ele foi como absurdo, empurrando para o direito, é alguma coisa que a gente vai levar a sério. Porque senão, velho, vão te ensinar, eu digo para meus alunos, as menininhas, vão te ensinar que o inquérito policial é aquilo, blá blá blá, que assim, que deve fazer assim, que deve fazer assado, deve recolher toda a prova. A primeira vez que você entrar na delegacia, vai encontrar um cara com o pé em cima da mesa, coçando o saco, com o palito dele na boca, e dizer, porra, que é? Não enche o saco. Né? Ele vai embora e não volta nunca mais. Diz, porra, que é isso? Não foi isso que eu aprendi. Tem um abismo. E isso é preciso superar. Porque não me passa pela cabeça que nós não vamos ficar eternamente lutando nós contra eles. Cara, isso é luta de classes, é nós contra eles. Com a ingenuidade nossa de achar que nós podemos ganhar essa luta, porque nós temos mais dinheiro, nós somos mais fortes e nós podemos trancafiar os caras. Sabe como eles respondem? Quer dizer, nós fazendo isso, sob o fundamento imbecil de que aumentando a repressão eles vão ficar com medo. Sabe o que isso produz? Eles indiferentes para tudo que possa ser medo e nós correndo de medo cheio de grade nas nossas casas. Vai ficar assim? Vai sim. Até num determinado ponto isso vai quebrar. Vai chegar um ponto que é quase um ponto zero. Vai chegar um ponto em que isso não vai passar. A chance que a gente tem, quem sabe antes disso, imaginar ser possível, na via democrática, construir alguma coisa diferente. Mas isso não dá para fazer se você acha que você não deve revoltar, ou que você deve acolher aquelas coisas, porque é assim mesmo. Casar ou não casar. Não é? Casar ou não casar. Fazer ou não fazer. Aí foi. O senhor quer café? Não sei. Quer ou não quer? Dá? Não dá. Dá? Não dá. Aqui que está o ponto. Me parece que é uma coisa relevante. Isso sim é uma coisa relevante. Tem mais uma, né, Jacinto? Estou vivo, estou morto. Se eu não morrer agora, morro depois, então, né? É o tanto faz, tanto fez. Bom, acho que deu para ter uma boa impressão do texto. Isso causa bastante inflamação e desperta todas as nossas paixões. E acho que isso que é o bacana do direito e da literatura. Que se a gente fizer isso bem feito, a gente não só se rebela, se revolta, mas faz isso de forma competente. Porque o bacana do direito e da literatura e dessa fusão é permitir que a gente consiga interpretar a realidade, encarar a realidade e se revoltar, mas se revoltar de uma forma competente. E eu acho que esse é o mérito do espaço acadêmico, para que a gente rompa de vez com esse ato, com essa cisão que existe entre teoria e prática, entre mundo dos fatos e mundo do direito. O Estrangeiro foi uma obra que a gente utilizou aqui como um mote para discutir essas questões. É um romance bastante enxuto, bastante curto, que a gente lê numa tarde e que tira uma riqueza de interpretações para além dessas que a gente está aqui discutindo. Muito mais rica, dependendo inclusive do seu momento, do teu momento histórico e das interpretações que cada um de nós possa fazer.
Eu encerro então aqui, cumprimento e agradeço a professora Henriette, o professor Jacinto. Todos nós sabemos das agendas dos senhores e como são comprometidos e tão cobiçados em outros lugares e largaram tudo para estar aqui hoje, mas não só estar aqui agora, mas também comprometer todo o seu deslocamento para vir até aqui. Então, agradecemos a presença de vocês. Registro novamente aqui os nossos cumprimentos à comissão organizadora do evento, em nome do professor André Caran, que fez isso não só de forma bem feita, mas de uma forma bastante sofisticada, cuidou não só da composição, da complexidade da composição do cronograma, mas inclusive do cenário. Né? Então, cumprimento aqui o Catarse e todos os alunos que fazem parte. A gente sabe o importante é a presença de todos vocês. Então, devolvo a palavra aqui, um recado ainda. A gente vai fazer um breve intervalo agora, 5 minutos de intervalo, depois a gente retoma, né, com a palestra de encerramento do professor Calvo e com previsão de término até umas 9 horas. É isso, né? 9h30, desculpa, até as 9h30. Muito obrigada a todos, vamos fazer um breve intervalo. Tomar um café com vontade. Este evento conta com o apoio de diversas instituições nacionais e estrangeiras. Alta Definição Formaturas, Sebo Café, Livraria do Advogado, Casa Mundo de Turismo e Cultura, Restaurante Solar do Glória, Academia Brasileira de Direito Constitucional, Casa Vará, Diretório Central de Estudantes, Garra Preparatória OAB, Instituto de Hermenêutica Jurídica, Literato, Grupo de Pesquisa em Direito e Literatura da UFSC, Núcleo de Pesquisa e Psicanálise da UFPR, Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Associação Brasileira de Ensino do Direito, Sociedade Italiana de Direito e Literatura, FAFETS, Instituto Estadual do Livro e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, boa noite, gente, de novo. Queria, em nome do Catarse e da Faculdade, da Escola de Direito, da Faculdade Regional e Média, agradecer mais uma vez ao professor Fausto. Professor Fausto. Se fosse o Fausto Guedes, mas não é o Fausto Guedes. É pior. Agradeço ao Fausto, mas sobretudo ao professor Calvo Gonzalez pela presença. Não nos cansamos de agradecer. Agradeço, agora que eu tenho a chance, ao Jacinto, que antes de ser o maior processualista brasileiro hoje penal, é o meu amigo, né, de quem eu sempre me orgulho de dizer isso, com quem eu aprendo muito, sempre que nos encontramos, sobretudo nas jornadas do Direito de Psicanálise em Curitiba nos meses de maio, por quem eu tenho maior apreço e cuja convivência é sem tamanho. Sem tamanho, com Samanta, sem Samanta, essa mãe. Essa mãe que nos envolve. A mim muito menos, obviamente. O Sr. Calvo convocado para fazer a abertura e encerramento do evento. O título sugerido para essa ocasião é Por uma Teoria Narrativista, narrativa do direito. Professor, a palavra é sua. Esperamos, já faço o comunicado, não extrapolar o tempo, conto com a colaboração de todos para que a gente possa encerrar no momento previsto. Bien, buenas noches ya. En este momento que es de conclusión, de término, a estos días en donde hemos estado reflexionando sobre derecho y literatura, también en el camino de dirección contraria, literatura y derecho.
para de algún modo trasladar a ustedes, a los alumnos, la importancia, la conveniencia del cultivo de la literatura para un público, la importancia de la cultura literaria del derecho. Y me toca cerrar esta jornada, a las que fui invitado y me siento honrado por ello, con el tema por una teoría narrativista del derecho. Y como vieron en la conferencia anterior, una cita emblema, y en esta ocasión tomada de los versos que componen el largo poema de Wallace Stevens, El hombre de la guitarra azul. El hombre abrazó su guitarra azul, un sastre vulgar, el día de la guerra. Le dijeron: tu guitarra es azul y no tocas las cosas tal como son. Dijo el hombre: las cosas como son pueden cambiar en la guitarra azul. Le dijeron: mas toca una canción que sea nosotros, aunque nos rebase, una canción en la guitarra azul, de las cosas exactas como son. Yo no puedo convocar el mundo entero, no obstante, lo remiendo como puedo. Eso es la vida, las cosas como son. La vida es, pues, las cosas como son, este zumbido en la guitarra azul. ¿Qué ofrece la vida excepto ideas propias, buen aire, buen amigo, digo, al sesgo de las cosas como son? Y las cosas como yo las pienso, digo que están en la guitarra azul. El color azul de los románticos, el azul de la flor de nogales y también de la de Coleridge, por simiente de Juan Pablo, Jean-Paul Richter, y el desierto azul del cielo de Gautier, además del obsesivo azul de Mallarmé, o definitivamente ese azul de Víctor Hugo, el mismo azul que proyectó Azul de Rubén Darío, para a partir de ahí convertirse en el azul del modernismo. Y después el azul de las vanguardias, el periodo azul de Pablo Picasso, con el viejo guitarrista ciego. Luego el azul del jinete cabalgando el expresionismo alemán, azul que Kandinsky identificó como la espiritualidad serena y calma profundizándose. Y al cabo, ya en una consciente vanguardia après la lettre, azul también en los versos de Wallace Stevens, con el hombre de la guitarra azul, que he elegido para cita emblema de estas páginas que han de ocuparse de la teoría narrativista del derecho. Pero, ¿qué a su amparo hallo en el azul de esa guitarra? Yo creo que no existen las cosas exactas como son. Yo descreo del naturalismo, también del fluido, de la naturaleza de las cosas, sea en la versión del viejo ontologismo de la naturalis ratio, como en otras posteriores defensoras de diversas clases de apriorismo lógico-objetivo. Lo afirmo ganado por la convicción de que las cosas como son pueden cambiar en la guitarra azul. Persuadido de que las cosas como son existen solo a través del zumbido en la guitarra azul. Y quiero pensar y pienso que las cosas exactas como son como yo las pienso y digo que están en la guitarra azul. Así,
a punteo de notas sueltas, a intervalos, a secuencias diferentes, desde el año 1992, en que apareció el primero de los trabajos, al último que lo hizo en el 2011, el propósito de elaborar una teoría narrativista del derecho ha sido mi particular guitarra azul, cifrando y ejecutando en ella, a un toque personal, distintos acordes y escalas varias. Narración es ahora un concepto, o cuando menos una noción de carácter transversal en multitud de áreas de conocimiento: historia, antropología, psicoanálisis, teoría literaria, sociología, estudios culturales, pedagogía, el llamado giro narrativo, o también lo presentable como cultura de la narración, se ha hecho patente a lo largo de los últimos 20 años en el conjunto de las disciplinas humanísticas y sociales. En el campo del derecho también hubo un abordaje narrativo. Sucedió en el ámbito del Common Law System, entre finales de los años 80 y el inicio de la década de los 90. La colisión resultante en el desacuerdo con los análisis y las prácticas generalmente establecidas dentro de la comunidad jurídica educativa hizo que la naciente narrativa jurisprudence ya entonces se hiciera temprana acreedora del calificativo de experiencia herética. Bueno, reconducida a un lenguaje más profano, aquella vocación de incredulidad, sino de descreimiento, y en cualquier caso de desencanto y disenso frente a los estándares del conocimiento y su reproductibilidad ideológica como mitología de la neutralidad jurídico-política, creo que mantiene hoy todavía parte esencial de los postulados del Legal Critical Studies. Pero igualmente, que en estos nuestros días la mirada narrativa al derecho pasa a través de la lente caleidoscópica de la teoría jurídica crítica, de cambiante, múltiple y a veces misceláneo focus, tanto en Iberoamérica como en Europa. Por otra parte, la investigación narrativa en derecho sí ha conservado plenamente y aún incrementado su originaria vinculación con las humanidades y en particular con la literatura, de modo que la mayoría de los actuales desarrollos narrativos en torno al fenómeno jurídico se resitúan en el terreno de la implicación derecho-literatura y en tanto que específica modalidad estructural de intersección dentro concretamente de lo presentado por derecho como literatura. Por último, respecto de estas dos líneas generales, entre las aplicaciones narrativas producidas en la teoría del derecho durante las últimas décadas en torno a aspectos de la narratividad del discurso procesal, cabe distinguir dos diferentes encuadres temáticos, según se trate de una construcción narrativa de la realidad jurídico-procesal en los Estados Unidos o del derecho continental europeo. En el primer caso, la teoría narrativa del derecho se interesó fundamentalmente por la teoría de la decisión judicial. En Estados Unidos incidió fundamentalmente en el ámbito de la teoría de la decisión judicial, en razón a las narrativas judiciales con la propuesta de un modelo de legal storytelling que tenía como referente la experiencia fundamentalmente del enjuiciamiento por jurados. Allí se desarrolló el inicio de una apertura constructivista a la retórica de la elaboración epistémico-social y a la psicorretórica, que en algunos trabajos posteriores ha aportado sugestivas respuestas a las dificultades de adjudicación mediante el recurso a ideas como el sentido común, la deliberación prudencial y la razón práctica.
En el caso europeo, entre las diversas aplicaciones narrativas, las hubo también, por ejemplo en el caso del derecho holandés, que desarrollaron planteamientos bastante similares, así en los llamados anclajes narrativos, que promueven la aceptabilidad y confiabilidad de la decisión de acuerdo al grado de incumbencia específica de las historias judiciales, con el contexto cultural de generalizaciones del sentido común, así como su mayor plausibilidad, en tanto que conexas a lo que llaman esquemas de narrativas. Bien, creo que ambas propuestas representan un estimable esfuerzo en la elaboración de modelos normativos para estándares probatorios que, sin embargo, o bien simplemente son ignorados por las teorías descriptivistas de la prueba, o de lo contrario, solo para subsumirlos en la categoría de las máximas de experiencia, o bien son abiertamente rechazados porque confunden con frecuencia el parámetro narrativo de la calidad de una historia, una buena historia, con las franjas paranarrativas de una historia admirable, una bella historia. Pero en realidad, ya sea respecto de la construcción de un relato sobre los hechos o de una narración sobre la prueba, me parece que lo necesario es siempre presentar conjuntamente una buena historia y bien anclada a esquemas narrativos. No obstante, al margen de la posibilidad de discusión que este asunto ofrece, y que aquí no es lo principal, en miras a la experiencia judicial de diversos países de Europa, donde también habrá que agregar asimismo lo correspondiente a los tribunales británicos integrados por jueces legos en derecho, ha sido la idea de la coherencia narrativa. Este ha sido el tema por excelencia, el tema estrella de las aplicaciones narrativas al derecho, digo, de los últimos años. De las diversas interpretaciones existentes sobre esta idea de la coherencia narrativa, resultaron como de más amplia notoriedad y difusión las enunciadas por Ronald Dworkin y Neil McCarthy. El primero, no obstante, la idea de coherencia narrativa es en todo ajena al problema de la determinación de los hechos en el proceso judicial, siendo propiamente un prerequisito la unidad narrativa coherente de su concepción integralista del derecho, explicada a través de esa metáfora bien conocida de la novela en cadena. Habrá de ser, por tanto, McCormick quien centre mi interés esta noche, pues en su propuesta, la coherencia narrativa va definida como un instrumento de control, un test de control racional, con el que operar ante supuestos de casos difíciles, considerando estos como aquellos donde la fijación de la ocurrencia histórica de un hecho carece de prueba directa. Así pues, McCormick acude al test de coherencia narrativa en ausencia de prueba directa para ofrecer a través de esta idea, este test, un cierto tipo de razonamiento con el que presentar como verdad determinados enunciados sobre los hechos, o lo que es igual, concibe coherencia narrativa como criterio de verdad a falta de prueba directa. De esta manera, la coherencia narrativa se nos ofrece como un constructo discursivo, un relato, cuya instalación en la sentencia factum apunta a la plausibilidad y a la armonía entre enunciados factos. Y es aquí donde, me parece, comienza a dibujarse una crucial diferencia entre las aplicaciones narrativas
que en la teoría jurídica contemporánea se han venido produciendo en torno a aspectos de la narratividad del discurso procesal y las pretensiones del narrativismo como teoría del derecho. Narrativismo jurídico. La teoría narrativista del derecho sostiene que el derecho posee naturaleza y propiedades narrativas. Este postulado dilata en toda su dimensión filosófico-jurídica al defender que la justicia y el derecho son relatos civilizatorios. Además, su voluntad de teoría del derecho le lleva a sí mismo a tratar de explicar y comprender narrativamente otros momentos, otras expresiones del fenómeno jurídico y de su praxis productiva, interpretativa y aplicativa. Por tanto, las posibilidades de reflexión que en la teoría jurídica ofrece la teoría narrativista del derecho no se contraen a suministrar aplicaciones narrativas más o menos puntuales y relevantes en respuesta apenas solo a problemas de teoría de la argumentación jurídica. Finalmente, respecto de la idea de coherencia narrativa, el planteamiento teórico del narrativismo jurídico es también más extenso y profundo que el expuesto por Macron. A la vista del elenco de distintas posiciones doctrinales presentes en la literatura científica, el diseño conceptual que la teoría narrativista formula sobre coherencia narrativa es, en efecto, diferente del criterio de verdad y semejante, aunque solo en parte, al de quienes entienden la coherencia narrativa como un mecanismo constructivo del sentido. Esto es, a las propuestas, por ejemplo, de Bernard Jackson o a las de Bert Roel. Pero, como indico, aun señalando tales afinidades, lo hago de una manera explícitamente limitada. Por coherencia narrativa propugna la teoría narrativista del derecho un constructo discursivo capaz de otorgar sentido. Esto es, la concibe como un tipo de razonamiento acerca del material probatorio sobre la alegación de los hechos destinado a suministrar un criterio de verdad, entre comillas, que justamente reside en el modelo discursivo de una historia sobre la acción de los hechos, resultancia, y acerca de los hechos en acción, ocurrencia, con valor de sentido dentro del artificio narrativo, dentro del relato, en el que discurren y con los que se los cuenta, esto es, con la narración. En consecuencia, lo que la teoría narrativista manifiesta es que tal constructo discursivo de carácter narrativo podrá actuar exclusivamente en calidad de criterio de verosimilitud. Esta concepción narrativista de la coherencia narrativa implica 4 postulados. Primero, que otorgar sentido desde la resultancia a la ocurrencia histórica de un acontecer requiere presentar una versión capaz de explicar y comprender verosímilmente el suceso. Segundo, que ello tiene lugar cuando premisas fácticas y conclusión interactúan globalmente de modo narrativamente coherente. Tercero, que los enunciados respecto de elementos factuales proporcionados por las partes y sustanciados en el proceso son así coherentes no únicamente como resultado de formar una cadena argumentativa por enlaces lógico-formales de deducibilidad. Y cuarto,
que, por tanto, otorgar sentido a la acción de los hechos, la resultancia, y a los hechos en acción, la ocurrencia, concierne a lo que por el orden y colocación que sigue a qué cronológica y funcionalmente en la historia, no solo es discursivamente consistente, sino además congruente con la disposición en el relato, mecanismos de relación, equilibrio y asimismo con postura o esquema de los restantes argumentos de la narración. La verdad de los hechos, comillas, la verdad de los hechos, es pues el producto interpretativo de la facticidad determinado por una acción, por una actividad discursiva de estructura narrativa, un ars narrandum, una estructura de actividad narrativa inventiva, ars inventa disponiendo, destinada mediante razonamiento, en concreto un tipo de razonamiento que permite una técnica de prudencia racional, de deliberación, por tanto de razón deliberativa, de razón razonante, como razonabilidad de las circunstancias que envuelven al discurso y que son su contexto, y digo que permite construir y dar cuenta, justificar la mejor respuesta tanto para los hechos como igualmente para las normas, pues la coherencia narrativa suministra el argumento maestro para las subsiguientes identificaciones normativas, que son lo que normalmente se llama el test de coherencia normativa. Todo este diseño narrativista de la coherencia narrativa se soporta a su vez en tres presupuestos y son estos. El otorgamiento de sentido a un enunciado fáctico como narrativamente coherente procede a través de la construcción del sentido. Para la teoría narrativista, el sentido del relato de los hechos ni se localiza en un topos previo o de partida, ni en un lugar ulterior y de llegada. El sentido es la propia fábrica narrativa del sentido, la construcción de la promesa de sentido. Segundo, ni instituir criterio de verdad en la narración de los hechos, siquiera sea como una verdad difícil o verosimilitud de los hechos contados por verdad, ni indagar en la narración de la verdad, constituye, sin embargo, el objetivo central de la teoría narrativista del derecho, por más que, sin embargo, no desista de ir un paso más allá de la verdad de lo contado por verdad. Su objetivo principal y más preciso, y ciertamente es así incluso en las posiciones más radicales, como puede ser el caso de Bernard Jackson, consiste en el estudio de las estructuras que a partir del material fáctico y normativo construyen narraciones, así como en el examen de las estrategias que las diferentes constelaciones de versiones equicontendientes, o no tanto, o puede que tampoco siempre. Aquí se me ocurre plantear un tema que permanece virgen: la retórica de la imparcialidad, porque parece que la contendencia, lo presentado por equicontendencia, no siempre es igual. La versión de una parte no es tan fuerte como la versión de otra parte. Y decimos, la versión de la defensa es retórica, es partidaria,
es partisana, pero es que el Ministerio Fiscal también tiene una retórica que a mí me gustaría llamar de la imparcialidad. Bueno, en todo caso, digo, todas estas estrategias en las diferentes constelaciones se articulan en torno a hechos y normas sobre la hipótesis de sentido que otorgará finalmente la autoridad decisiva, el juez, cuando deje establecido los hechos. Esto es lo que interesa a la teoría narrativista, que en el proceso, aunque no solamente en el proceso, hay estructuras narrativas y, subsiguientemente, el estudio de las estrategias, que son estrategias narrativas, en el desarrollo, en el desenvolvimiento, que conducen a apostar, a hacer apuestas narrativas frente a la hipótesis de triunfo que establecerá finalmente el juez. Y por último, al enfrentar el tema de la coherencia narrativa, la teoría narrativista del derecho no deja fuera lo narratológico y sus categorías. En ello reside una diferencia fundamental con las meras aplicaciones narrativas en la teoría del derecho. Así, además de negociar narrativamente el otorgamiento de sentido y la construcción de promesas de sentido, lógicamente, la teoría narrativista como teoría crítica no olvida que la presentación del consentimiento al contrato de sentido y su perfeccionamiento y autorización como coherente, pasando a partir de ahí a ser sistema de sentido, además de unidades estructurales, por supuesto, de estructuras narrativas, historia, relato, narración, actúan también elementos extracontractuales que lo preceden, incluso que a veces pueden constituir su referencia. Un enunciado fáctico acaba siendo discursivamente coherente a resultas también del influjo de subsistemas de sentido, como son la memoria individual o los imaginarios sociales. Estos no afloran en el test de coherencia narrativa, sino en el de consistencia narrativa, siendo parte esencial de ella. Asunto, no obstante, comúnmente desatendido por quienes circunscriben la incumbencia derecho-narración a proponer o hasta reponer cuadros de aplicación narrativa a la teoría del derecho. Por lo demás, es claro que para la teoría narrativista del derecho, también en el estudio de las estructuras y estrategias narrativas sobre los hechos y las normas, el problema de la consistencia narrativa es relevante. Y si no, quizá el primero en deber ser presentado y planteado. Que no sea este el lugar ni el momento para hacerlo, me compromete en público a asumirlo próximamente y sin más tardanza. Y por último, la teoría narrativista del derecho tiene una relación con la idea de ficción. La ficción es el estatuto transversal de lo jurídico. El derecho es prueba superlativa del recurso a la poética fictiva. Su utilización deriva de su eficiencia. La ficción siempre alberga amplias posibilidades de imponerse sobre la realidad, aunque la realidad tengamos que ponerla siempre entre comillas, como hacía Todorov. Ciertamente, todo el derecho es transrealismo, gracias a la poética de la ficcionalidad. Yo le digo a mis alumnos, el derecho es como la película Matrix, es una hiperrealidad. Para la teoría narrativista del derecho es importante explicar y comprender que nuestros sistemas jurídicos son instalaciones ficcionales y a veces hiperficcionales. De esta manera,
La teoría narrativista sostiene que el derecho es forma lingüística ficcional de un mundo puramente textual. El corpus juris es una categoría discursiva, narrativa, también incluso cuando solo se le percibe como prescripción, cuya existencia se debe al artilugio, el ingenio, el aparato, al artefacto, el armazón, la armadura, al artificio, la habilidad, la sutileza de un acto performativo de invención, de inventio, estrictamente ficcional. Este dispositivo óntico verbal es contrafáctico, es posible. Esto es, genera un mundo diferente del real. En el derecho apenas existe lo preficcional, lo extraficcional. Tampoco lo es, tampoco en él es presente, está presente lo paraficcional o metaficcional. En el derecho todo es intraficcional. En el derecho, el mundo real, factual, hace tiempo que migró mediante procesos enunciativos que son epocalmente distintos y diferenciables. Si bien con el riesgo, claro, esto lo podemos analizar, si bien con el riesgo, podemos historificar, con el riesgo no fácilmente eludible, de que la tarea nos historice a nosotros. O lo que es igual, de no poder evitar que nuestro contexto de presente forme parte de la perspectiva histórica que periodificamos como pasado. Pero esto no es más que la consecuencia de aceptar que también la historia, como el derecho, se encuentra sujeta a efectos de ficcionalidad y no por otro motivo que el ser ambas discursos narrativos. Cuando la teoría narrativista del derecho afirma que lo jurídico tiene todo el carácter de una narrativa ficcional, lo hace en términos narratológicos muy precisos, en términos de diégesis. Y un texto jurídico es una narrativa de ficción también porque la factualidad jurídica no es un datum a priorístico ajeno al texto. La naturaleza ficcional del derecho surge de la transformación de la vieja idea de la representación, aunque la ficción tuvo únicamente la virtualidad de procurar un acercamiento mediante simulación o al menos mimética con lo real, para producirse en representación, en una unidad real nueva, en ficción como invención de la realidad. Esta convicción fundamenta una implicancia añadida a las intersecciones entre lo jurídico y lo literario. Derecho y literatura se inmiscuyen desde la común poeticidad institucional, capaz de elaborar ficciones sociales que casi estaba tentado a decir como presencia real. Actúan en realidad como figuraciones reales, instituyendo nuevas condiciones en el mundo real y en añadido con amplias posibilidades de acabar imponiéndose totalmente al mundo real. En derecho, el número y entidad de los discursos ficcionales supera ampliamente los fenómenos de factualidad no ficcional. Los primeros, además, se reproducen, se recrean en nuevas ficciones. La producción de narraciones ficcionales en el derecho es autopoética, de hoy para mañana. Cuando la narrativa jurídica ha comenzado a ser cada vez más hipertextual, no tardará el día en que alcancemos un grado de reproductibilidad exponencial de los textos ficcionales. Por tanto, el pédida, el veloz,
Aquiles, por momentos más exhausto, dimitirá de alcanzar a la tortura. Definitivamente. Podría contarles una historia acerca de ello, tal vez lo haga otro día, algún día. En la teoría narrativista del derecho, que me ha sido posible trabajar en los últimos años, los últimos 20 años, he tratado de mantenerme dentro de las reglas y de la tradición de la ficción. He propugnado que el derecho, en materia de hechos, es un discurso narrativo, y como narración que es, consiste en un argumento compuesto de fábula y trama, dispuestas cada una de ellas en una secuencia de instalación.